Olá! Hoje vou contar uma história incrível. De um jovem grego da Ásia Menor, forçado junto com outros a servir nos trabalhos do rei persa. Seu caminho leva a Parsa, o futuro Persépolis, capital do Império de Dário. Entre os Kurtashi, ele descobre sofrimento, amizade e o desejo de liberdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ouvir mais histórias fascinantes, inscreva-se no canal e deixe seu like, mas só se for realmente do seu interesse. Prepare-se para a história, e para quem estiver ouvindo antes de dormir, já desejo bons sonhos. No século VI a.C., os persas conquistaram a Mesopotâmia, a Anatólia, a Síria e o Egito, formando um vasto e poderoso império. Os reis persas exigiam tributos dos povos conquistados e recrutavam-nos para construir estradas e palácios. O protagonista desta história é um jovem de uma cidade grega na Anatólia. Sabes o que significa seguir uma estrada rumo a uma terra estrangeira? Por vezes, parece uma lâmina da espada persa apontada ao peito. Noutras, desliza como uma serpente de pele multicolorida. Arrasta-te consigo, fazendo de ti um grão de areia incapaz de resistir a este movimento eterno e hostil. Ao recordar o início desta jornada, lembro-me da praça movimentada da minha cidade costeira. Onde está a justiça? Perguntava o meu pai à multidão reunida. Ele estava com o avental, cinzento de pó de pedra, surpreendido pela ordem do sátrapa no seu ateliê. O filho mais velho serve na frota real. O do meio protege a fortaleza do rei. E agora levam o mais novo. Quem pegara no cinzel das minhas mãos? Quem esculpirá as estátuas do nosso templo? Deves queixar-te ao rei, aconselhou alguém. Ele é misericordioso. Mas o nosso sátrapa tem o coração de pedra. Vais queixar-te? Retumbou uma voz. Ouvi um lidiense idoso ajoelhado a suplicar a Dário que libertasse o seu filho mais velho do exército. Prometo-te isto, respondeu Dário, vai para casa. Ele está à tua espera. O rei cumpriu a palavra, pois os persas orgulham-se da sua honra. Mas quando o lidiense regressou, encontrou o filho pendurado nos portões da cidade. As pessoas deram um grito, mas logo silenciaram. Ouviu-se o ruído dos cascos. Cavaleiros de chapéus altos, com aljavas ao lado, entraram na praça, afastando a multidão. Atrás, dezenas de jovens avançavam cabisbaixos. Juntei-me a eles, tentando conter o pranto. Junto a mim estavam Aristeu, filho do ferreiro, e Xanto, filho do tecelão. A partir desse instante, servíamos ao rei, obrigados a ir onde nos mandassem. Assim começou a nossa viagem rumo a Parsa. O nome foi pronunciado pelo guarda-mor, sem explicar onde ficava Parsa nem porque éramos levados para lá. A estrada não era monótona. Mensageiros reais em cavalos exaustos acompanhavam-nos constantemente. Tinham 7 dias para se revezar, para que o rei pudesse saber sem sair do palácio o que se passava nas extremidades do seu vasto império. Várias vezes cruzamos com destacamentos de arqueiros e fundeiros reais que regressavam às províncias após inspeções feitas por Dário. Ouvi dizer que essas inspeções anuais recompensavam os comandantes que traziam grandes tropas bem armadas e despachavam os que vinham escassos ou mal equipados. À volta da estrada, surgiam aldeias pitorescas. A vida nelas era diferente da nossa. Pelas roupas curiosas dos camponeses, falavam línguas desconhecidas para nós. Todos os dias, alguém deixava em silêncio pão de trigo, bolos de cevada, ânforas de leite de cabra ou vinho diluído, e cestos com nozes ou frutas na estrada para nos alimentar, pois alimentar os soldados e os acompanhantes reais era um dever do reino. Num dos intervalos, apareceu um jovem grego vivo junto à berma. Vestia um itonil de viagem com mangas usadas na Síria e trazia uma bolsa de couro ao ombro. Para onde seguem, compatriotas? Perguntou. Para Parsa, sussurrou Aristeu, mas só Hermes sabe onde fica. Vejamos, disse o rapaz, tirando um objeto da bolsa. Era uma pequena placa de cobre gravada com os contornos de continentes, ilhas, rios e mares. Uma linha longa cruzava a placa, indicando a estrada que seguíamos. Este mapa, explicou, foi desenhado pelo sábio Anaximandro, que viveu há cerca de 50 anos. Hoje, não só os gregos, mas muitos bárbaros o usam. Deixaram a Lídia com a sua antiga Sardes, continuou, guiando o dedo pintado ao longo da linha. À frente está a Frígia, a grande terra.
Atravessarão o rio Alis e entrarão na Capadócia. Depois descerão para a Cilícia, onde nascem os cavalos brancos. O turvo Eufrates separa a da Armênia. Cuidado! Por lá atacam bandidos. Passando a Armênia, estarão na dura média. Depois atravessarão mais 4 rios e chegarão a Susa. Aí a estrada real termina. Mas a vossa Parsa? Não está marcada. Confesso que nunca ouvi falar dessa cidade. Era um mau presságio. Parsa devia ser um local esquecido até pelos deuses, na fronteira com a Índia, para onde nem sequer havia estrada. É fácil seguir o dedo no cobre. Mas como será andar, exausto pelo calor e pela fadiga? Dormir sob um céu estranho, ouvir o uivo dos chacais e os rugidos ameaçadores dos leões? Alguns perderam as sandálias e caminhavam descalços. Agradeci ao meu pai por ter guardado um par extra na bolsa. Ele devia saber que a estrada era longa. Um dia, encontramos um velho que parecia um vendedor de nozes ou frutos secos, montado num burro. O burro abanava a cabeça para afastar as moscas, as orelhas enormes batiam na sua cara peluda. O velho olhou-nos com atenção e acenou para um persa. Este desceu do cavalo de imediato. Eu estava perto e ouvi. Envia um peixe fresco ao rei dos reis. Ele precisa de curtas fortes, não de trapos. Obedeço, respondeu o soldado, beijando-lhe a mão estendida. Naquela tarde, descansamos num canavial junto ao rio. Que prazer seria mergulhar numa água fria e lavar a poeira e o cansaço. À saída da água, agradeci aos deuses pelo velho amigo que o destino nos enviará. Shantu, que conhecia melhor os costumes persas, disse-me que aquele homem era um alto dignitário que vigiava tudo no reino, um dos chamados olhos e ouvidos do rei. Contou que o rei colocará tantos olhares e ouvidos que todos tinham de manter a língua presa, se não quisessem provar do chicote real ou serem exilados para ilhas distantes. Era um bom conselho. E graças a ele podes ouvir a minha história. Nunca fui aberto com estranhos, desconfiando que cada rosto podia ser um espião do rei. Antes de Susa, saímos da estrada real. Suspeito que os guardas receavam que alguém fugisse entre a multidão da cidade que ficava à nossa direita. Só víamos muros de tijolos cozidos amarrados com betume e telhados de templos e palácios estranhos. Depois de Susa, caminhamos por uma planície pedregosa. Às vezes ultrapassávamos carroças carregadas com troncos de cedro, presas de elefante e lingotes de bronze. Ninguém nos ultrapassava. No 10º dia, chegamos a um vale cercado por montanhas nuas. Os campos cultivados eram cada vez mais raros. Sobre as areias, arbustos de espinheiro brilhavam com folhas flamejantes. No alto do céu, uma águia voava, asas abertas. Um pensamento estranho passou-me pela cabeça, talvez a águia fosse um outro olho real, a vigiar o que se passava abaixo. Não admira que os persas tenham escolhido este predador de olhar aguçado como símbolo. De repente, na curva da estrada, avistamos um brilho branco. Os guardas desmontaram e ajoelharam, rezando ao fogo, depois a outros deuses. Percebi que a nossa estrada terminara. À nossa frente erguia-se Parsa, o destino da nossa marcha. Naquelas terras áridas, a cidade parecia uma visão de sonho. Não se parecia com nenhuma cidade que conhecêssemos. Era uma cidade-templo, feita mais para adorar os deuses do que para o cotidiano dos homens. Escadas de pedra branca subiam até ao portão, guardado por jovens com vestes douradas, cujas armas ofuscavam a luz. No interior, um palácio com colunas de 40 covados de altura ergue-se impetuoso. As paredes eram de tábuas de cedro, as janelas de marfim. Por que nos levam aqui? Não seria só para admirarmos a beleza e contarmos àqueles que não a viram? Como a dar resposta, os guardas mandaram-nos virar à esquerda e contornar um muro ainda em construção. Ao pé das montanhas, vimos outra cidade, muito diferente da capital real. Centenas, talvez milhares de pessoas enchiam o espaço entre a montanha e o rio meio seco. Reconhecíamos os egípcios pelas mãos brancas de argila, pois diferentemente dos outros, amassavam o barro com as mãos e não com os pés. Nos peitos e pernas, os trácios tinham desenhos esculpidos e pintados. Os sogdianos vestiam calças de couro e chapéus pontudos. Os sáquios, com longos paus, viravam blocos de pedra, outros moldavam barro. Fumos de coluna subiam de vários locais. O aroma de carne cozida e feijão pairava no ar.
Kurtashi, disse o guarda, apontando para o acampamento. Assim soubemos que os persas chamavam Kurtashi os homens forçados ao trabalho real. E o nosso serviço seria o mesmo. Tínhamos de tornar a capital ainda mais bela, acrescentar palácios novos aos antigos, escavar cisternas para a água, reforçar muros com torres. Havia muito trabalho numa cidade que deveria superar todas as outras capitais, assim como o rei persa a superava em poder. Para mim começava então uma nova vida. Após rezar a Hélio, peguei no martelo, designado pelo chefe dos Kurtashi para o grupo dos pedreiros. Os meus companheiros ficaram com ferreiros e tecelões. Enquanto eu trabalhava o mármore para brilhar como a prata, Aristeu forjava argolas de ouro para os fechos, e Xanto tecia fechos brancos e azul escuros em lã. Embora criássemos partes do mesmo todo, o chefe mandou que grupos diferentes vivessem e trabalhassem separados, impedindo-nos de reunir e recordar a terra natal. No meu grupo, além de mim, havia 3 cilícios, 2 fenícios, 3 lídios e um egípcio chamado Nerver. Liderava-nos um decurião chamado Vagapata, um persa de barba ruiva, olhos penetrantes e um bastão flexível. Vagapata batia com o bastão nas costas e lados, onde quisesse, se o trabalho abrandasse. Nos primeiros dias, tive de suportar os piores golpes e, à noite, gemia de dor e amargura. Nerver ensinou-me a usar o martelo de forma mais eficiente, fingindo trabalhar. Logo as chicotadas de Vagapata diminuíram. Todas as semanas, o chamado gal chegava em camelôs e bois. Recebíamos meio carneiro, cevada, óleo e alguns punhados de tâmaras. As mulheres com filhos homens recebiam metade da ração, as que tinham filhas, 1/4, pois os persas valorizavam mais os homens. Uma mulher chamada Nunu foi atribuída para moer o cereal e fazer pão. Comia conosco, mas vivia numa tenda feminina com outras mulheres que tinham filhos do sexo feminino. Por mais que Vagapata e os superiores tentassem divisor-nos, aprendemos a entender-nos, pois para além das línguas maternas, existe a língua da irmandade. Para além dos muitos deuses adorados pelos povos, há um só Deus dos oprimidos, chama-se liberdade. Em todas as línguas, soa diferente, mas é desejada por todos. Além disso, Nerver falava a minha língua nativa, pois nascerá numa cidade com muitos gregos. Ouvi muitas histórias fascinantes de Nerver, mas uma ficou para sempre na memória. Conto-a aqui tal como me foi narrada, embora os gregos a contêm diferente. Uma vez, o rei Cambises partiu para conquistar o Egito. Depois de o submeter, regressava à Pérsia. Mas caiu do cavalo e espetou-se com a sua própria espada. Enquanto curava a ferida, o irmão Bardia subiu ao trono. Bardia foi um bom rei, aliviando os impostos e os trabalhos forçados. Isso desagradou os nobres persas, que espalharam o rumor de que Bardia era um impostor, um sacerdote que se parecia com ele e usurpou o seu nome. Por fim, 7 nobres invadiram o palácio e mataram Bardia, julgando-o falso. Depois, disputaram o trono e decidiram deixar o poder a quem o cavalo relinchasse primeiro na festa do sol. Entre os 7 estava um nobre chamado Dário. Colocou uma égua junto ao seu cavalo, depois levou-a para longe. Na véspera da festa, levou a égua confusa para fora dos muros. Quando os 7 chegaram à planície, o cavalo de Dário ouviu a companheira e relinchou alegremente. 6 deles desmontaram e ajoelharam, proclamando Dário rei dos reis. Será possível conquistar um império com truques de cocheiro? Perguntei. Respondeu o egípcio Nerver, se juntarmos astúcia com mentira. Primeiro, houve que afastar Bardia, tarefa para 7 persas. Depois, eliminar 6 deles. Gostaria de ver esse mentiroso, exclamava eu. Verás amanhã, disse Nerver. Amanhã? Como sabes? Perguntei. Ele calou-me com a mão. Descansa. Já falamos meia-noite. De manhã, marchando para o trabalho, Nerver chamou-me a atenção para uma laje com o relevo de um homem vestido com túnica longa sentado num trono com pés entalhados. O rosto era de um sábio. Este é Dário. Sussurrou. Observa bem e recorda. Imagino diferente. Respondi. E será que se pode confiar nos artistas? O rei precisa de ser visto vivo. Não posso ajudar-te, sorriu Nerver. Dário não convida os Kurtashi para banquetear. E só vai a Persépolis uma vez por ano. Uma vez por ano. Exclamei.
Vagapata levou-nos para além das colunas onde trabalhamos ontem. Pouco depois estávamos junto a pedras lisas, a metade do tamanho daquela de Dário. Numa delas estavam traçados quadrados a carvão, como num tabuleiro de damas. Nele, esboçava-se a figura de um soldado em tamanho natural. Será este o guarda real? Perguntei. São os imortais, corrigiu Nerver. E lhes vamos dar imortalidade. Pega no cinzel e no martelo e observa. Vagapata preparou-se para usar o seu bastão. E o ruído dos martelos começou. Eu trabalhava num lado da pedra, Nerver, no outro. Estilhaços voavam. A poeira subia. Virávamo-nos para proteger os olhos. O imortal emergia dos quadrados, ganhando mais relevo e vida. Imagina, disse Nerver, sem parar. E daqui a 1000 anos continuará a viver na pedra. Sim. 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 Respondi. Aqui está o punho dele, o punho imortal. O punho de Vagapata. Repetiu Nerver, batendo no cinzel. Aqui está o cabo da lança, aqui a ponta. Eu não quero a imortalidade da lança nem do bastão. Quero a imortalidade da beleza. Quero esculpir deuses, deuses imortais. Quero ser livre como um pássaro. Sim. 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 Nerver bateu forte. Concordo contigo. Vamos encontrar o caminho para a liberdade.